Vamos continuar com o louvor. E agora, com mais força, o hino 535, para ao céu, por Jesus irei. Esperança. Agora, com reverência, vamos nos colocar de pé e cantar o hino Sejas Louvado. No
Pai querido, estás mais altos céus, nesta hora, Senhor, te suplicamos que o Teu Santo Espírito continue neste local e que possa preparar os nossos corações para a mensagem que vamos escutar de seguida, Senhor. Que realmente, Senhor, que possa deixar de ser utilizado por Ti, Senhor, para que realmente a mensagem que vou apresentar possa ser uma mensagem que, acima de tudo, nos ajude a nos aproximar mais de Ti e a termos a Jesus como o nosso Salvador pessoal. É tudo quanto te peço e agradeço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Para continuarmos o culto desta manhã, vamos cantar o hino 118. Santo, Santo, Santo. Queria convidar todos aqueles que puderem a se ajoelhar. Santo, 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 és tu, Senhor. E nesta manhã de sábado viemos à tua santa casa para nos encontrarmos como igreja e adorarmos o teu nome. Queremos pedir, Senhor, que possas fazer presente aqui neste lugar, que possas chegar ao coração de cada um e atingir e saciar segundo as suas necessidades, Senhor. Pedimos também uma bênção para cada um que está em casa e não pode cá vir, Senhor, seja por motivos de saúde, seja por motivos, Senhor, de desânimo espiritual. Tu também possas estar com eles e a cada teu filho teu possas guiar, Senhor. Neste momento, quero pedir que o teu Santo Espírito possa estar com o Sebastião e que a mensagem que ele traz para cada um de nós, Senhor, possa também chegar ao nosso coração e possa provocar mudança na nossa vida. São os favores que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém. Santo,
Muito bom dia. Quero estender um cumprimento fraternal a todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que nos assistem desde casa. E hoje deixem-me também estender um cumprimento fraternal a alguns irmãos nossos, cá da nossa igreja, que já não víamos há algum tempo. É muito bom quando vemos a nossa igreja mais preenchida, com alguns rostos que já não víamos há algum tempo. Este sábado, as ofertas vão para a divisão Centro-Oeste Africana. E o texto base da leitura deste sábado encontra-se em Provérbios 11, 25 e diz: uma pessoa generosa prosperará, e quem largamente der, largamente receberá. Este trimestre temos a oportunidade de contribuir para a concretização de projetos em 2 escolas adventistas da divisão Centro-Oeste Africana. Esta divisão serve a lar a mais de 399 milhões de pessoas, incluindo 683.318 adventistas do 7º dia. Os projetos do 13º sábado deste trimestre ajudarão a construir uma nova escola secundária em Franceville, no Gabão, onde existem atualmente apenas uma escola primária e uma escola secundária. Auxiliará também na construção de um centro multiusos na Universidade de Bangkok, no estado do Ogun, na Nigéria, onde centenas de jovens não dispõem de um edifício onde prestar culto ou assistir a programas. Nesta região do mundo, a educação adventista é uma prioridade. Por isso, o seu contributo é fundamental para o avanço da missão educativa da Igreja. A sua generosidade contribuirá para ajudar as nossas escolas adventistas a alcançarem os seus muitos corpos estudantis não adventistas. O apelo desta manhã é: contamos com o seu apoio e generosidade para ajudar a fazer a diferença na vida de muitas pessoas na divisão Centro-Oeste Africana. A oração: Pai, obrigado pelas bênçãos que tens derramado sobre nós. É com alegria no coração que colocamos nas tuas mãos estas ofertas para que as multipliques e elas possam ir ao encontro das necessidades prementes desta divisão. Convidamos então a todos generosamente a contribuírem com as ofertas para esta causa. Pedimos e vamos dar a primazia primeiro às crianças da nossa igreja. Um bom sábado a todos.
querido Deus e Pai, Senhor, diante de Ti trazemos um pouco do muito que nos dás, Senhor. Sejas com estes dízimos e ofertas, com os Teus doadores, encaminha também todas estas ofertas, Senhor, com o melhor destino possível, Senhor. Te pedi e agradecia, no nome santo de Jesus. Amém. Queria saber porque preciso às vezes chorar. Sigo em frente, não tenho medo de caminhar. Mesmo sem ver a tua presença, eu sinto a tua mão, esse poder que me sustenta e livra na provação. Olho para trás, lembro amigos que conheci. Já se afastaram noutro caminho, longe de ti. Ergo os meus olhos e reconheço o milagre que me salvou. Quando ao tomar a minha vida, transformaste tudo o que eu sou em oração. Caio a teus pés, Senhor. A tua voz quero escutar na montanha ou na brisa do
esperança que pode salvar. Basta entregar a tua vida sem reservas ao Salvador. Cristo fará maravilhas se escolheres o seu amor em oração. Cai aos teus pés, Senhor, a tua voz quer escutar na montanha ou na brisa do mar. Quero ser teu para te servir assim. Não vivo mais eu, vem tu viver em mim. Em oração, cai aos teus pés, Senhor, a tua voz quer escutar na montanha ou na brisa do mar. Quero ser teu para te servir assim. Não vivo mais eu, vem tu viver em mim. Não vivo mais eu, vem tu viver em mim. Quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos. E quero agradecer a Deus por essa mensagem que acabamos de escutar, que realmente não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Também queria dar um abraço muito especial a todos aqueles que nos estão a assistir através da internet e a todos aqueles irmãos que já não tinham o privilégio de vir há muito tempo e que hoje estão connosco, que possam realmente sentir um abraço muito especial. O tema que eu vos trago esta manhã foi um tema que me fez refletir mesmo bastante na minha vida pessoal. Se calhar é o tema que me tem levado a refletir mais desde que sou adventista do sétimo dia. Nenhum outro tema me tem levado a refletir tanto como o tema que vamos aprender esta manhã. Porque é a essência do que é o cristianismo. E acima de tudo, é a essência daquilo que Deus pede para cada um de nós. Ao longo da minha vida, irmãos, sempre me questionei sobre um tema. O que é que realmente é necessário para eu ser salvo? Será que eu já compreendi realmente o que é necessário para eu ser salvo? E outra pergunta para nós refletirmos. Será que eu vivo essa situação realmente na minha vida? Será que eu vivo isso? Tendo em conta que eu sei o que é necessário para ser salvo, será que depois a minha vida é um reflexo realmente que eu sei o que é necessário para ser salvo? Porque eu posso perceber o que é necessário para ser salvo. Mas a questão que me fez refletir na minha vida foi: mas tu, Sebastião, diariamente na tua vida, vives essa realidade? Vives essa noção do que é necessário realmente para ser salvo?
Gostaria que me acompanhassem. Nós hoje vamos ler muitos textos bíblicos. Queria que me acompanhassem em Efésios 2, 8 a 9. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2, 8 a 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ellen White, sobre este texto, diz o seguinte: o tema desta manhã, é por causa que esqueci de dizer, tem como título: é fácil ou é difícil salvar-se? E Ellen White tem o seguinte ponto: a vida eterna é um dom infinito. Isto a coloca de fora da possibilidade de ser ganha por nós mesmos, pois é infinita. Isto é motivo de muita reflexão para cada um de nós. É impossível eu ganhar a salvação por mim mesmo, porque a salvação é algo que é infinita. Não é algo que é finito, é infinito. E depois continua: precisa ser forçosamente uma dádiva. E como tal, tem de ser recebida pela fé e oferecendo a Deus gratidão e louvor. Por essa razão, é que o texto que nós acabamos de ler dizia o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Um aspecto muito importante da nossa vida, a fé em Deus. Nós somos justificados pela fé. E isso fez-me refletir muito na minha vida pessoal. E depois Ellen White continua, e a segunda parte deste texto ainda me fez refletir mais. Diz o seguinte: é o fascinante poder de Satanás que leva os homens a olhar para si mesmos, em vez de olhar para Jesus. A justiça de Cristo deve ir à nossa frente, para que a glória do Senhor seja a nossa retaguarda. Se fazemos a vontade de Deus, poderemos aceitar grandes bênçãos como generosa dádiva de Deus. Mas, não em virtude de algum mérito em nós, esse não tem valor nenhum. Ou esse é sem valor. O que o texto de Ellen White nos quer dizer, e o que o texto bíblico nos quer dizer é o seguinte, irmãos. E este texto resume todo o sermão que vamos ter hoje de manhã. E eu sou salvo unicamente pelos méritos de Jesus Cristo na minha vida. Eu jamais posso ser salvo pelas obras que eu faço. As obras são um resultado de Cristo habitar em mim. E aquilo que Ellen White diz é que o que Satanás mais tenta nesta igreja, e contra mim falo, é eu tentar ser salvo por mim mesmo. É a maior luta do ser humano. Não sermos salvos por nós mesmos. E faço a pergunta do título do sermão: é fácil ou é difícil salvar-se? E a resposta a essa pergunta está nesse texto de Ellen White. E é isso que tem-me ajudado a refletir sobre o que realmente Deus quer na minha vida. Lembrem-se, o que Satanás quer é que eu e cada um de nós pense que a salvação é pelas obras. E digo-vos uma coisa, irmãos, é muito fácil cair neste erro. Eu vou-vos dar um exemplo simples, muito fácil. Por exemplo, eu até posso ser um excelente pregador, posso participar no agir, posso fazer muitas coisas. Se eu não tiver fé e não deixar Jesus Cristo transformar a minha vida, tudo isso, a Bíblia diz, é sem valor. Eu posso andar anos na igreja e nunca ter percebido que a salvação vem pela fé. E isto é um assunto muito sério. Sabem porquê, irmãos? Porque se eu não compreender isto, eu não posso ser justificado. Então nem sequer comecei o meu processo de santificação. Lembrem-se do que Ellen White diz. É o fascinante poder de Satanás
que leva os homens a olharem para si mesmos em vez de olharem para Jesus. A salvação vem unicamente através de Jesus, por 3 motivos. Pela sua vida perfeita, pela sua morte por mim na cruz, que eu não conseguia fazer isso, e o terceiro aspecto, pela sua ressurreição. Eu jamais conseguiria viver a vida perfeita que Jesus Cristo viveu. Por essa razão que eu tenho de orar e pedir a Deus que me impute a sua justiça na minha vida. E isso para acontecer é pela fé. Não é pelas obras. As obras é resultado da fé que eu vivo em Jesus Cristo na minha vida. Se a salvação é algo infinito, como nós vimos no texto anterior, a vida eterna é um dom infinito, e sendo eu um ser finito, não há outra possibilidade que não seja através de Jesus. E os irmãos devem pensar, Sebastião, mas nós sabemos isso. Todos nós sabemos que a salvação vem pela fé. Mas será que nós vivemos isso? Eu não duvido que a igreja toda saiba que somos todos justificados pela fé. Agora, a questão que me fez refletir na minha vida pessoal era se eu, Sebastião, vivia essa realidade na minha vida. E se eu, sem querer, por vezes, não estaria eu a tentar ser salvo pelas obras. Porque esse é o objetivo de Satanás. Que eu caia no erro de achar que sou salvo pelas obras. E essa é a maior luta que nós, como seres humanos, temos à nossa frente. Ellen White tem outro texto que diz o seguinte. Esses foi dos textos que eu encontrei que gostei imenso. Ela diz o seguinte. É doloroso perder-se. O Deus do céu não está olhando com um óculo de alcance, procurando descobrir toda a mancha ou defeito que lhe sirva de pretexto para excluir-nos do céu. Todos os seres celestiais estão unidos num só propósito, procurando tomar nossa salvação o mais fácil possível. Jesus a tornou o mais fácil possível para os seus filhos. Amém por isso, irmãos. Através de Jesus Cristo, a nossa salvação tornou-se o mais fácil possível. Mas, no entanto, depois de ler este texto, veio-me outras perguntas à mente, que foi o seguinte. Se todo o céu trabalha com o objetivo que a nossa salvação se torne o mais fácil possível, e se assim é, por que é tão difícil viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Porquê que é tão difícil, ou como pode ser que nos pareça tão difícil alcançar a salvação? Como pode ser verdade que apenas alguns encontrarão a vida eterna? O texto de Ellen White diz que todo o céu trabalha para nós sermos salvos. E amém por isso, irmãos. Ellen White diz que Jesus a tornou o mais fácil possível para os seus filhos. E a pergunta que eu vos faço, irmãos, então porquê que só alguns irão se salvar? Porquê que não são todos? Se a salvação é dada a todos, se Ellen White nos diz, e nós vamos caminho ler na Bíblia, que a salvação é dada a todos, ninguém é excluído, a pergunta que eu vos faço, irmãos, é porquê que só alguns se irão salvar? Porquê que muitos ficarão excluídos? E a resposta a esta pergunta esteve no primeiro texto que eu vos li de Ellen White. Mais à frente vamos chegar lá. Gostaria que me acompanhassem agora na leitura de João 3,17. Nós vamos ler vários textos em que fala sobre realmente a salvação é dada a todos. O João 3,17. Em João 3,17 diz o seguinte, e este é o meu versículo preferido da Bíblia, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio à Terra com um propósito, para que todos fôssemos salvos por Jesus. Vamos ler o texto,
1 Timóteo 2,4. Em 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte, só vou deixar que todos possam chegar ao texto bíblico, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Encontramos dois textos bíblicos em que a Bíblia diz que todos, Deus deseja que todos sejam salvos. Vamos ler mais. João 15, 1 e 2. João 15, mas não é 15. Eu enganei-me a apontar o texto. João 14, 1 e 2. Os textos bíblicos que vamos ler são textos muito conhecidos. João 14, 1 e 2. O texto bíblico diz o seguinte: não se turve o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou-vos preparar um lugar. Mais um texto bíblico que diz que na casa de Deus há muitas moradas. Aqui no texto bíblico não diz que há algumas, há muitas. Quer dizer que a salvação é dada a muitos. Apocalipse 22, 17. Em Apocalipse 22, 17 diz o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça a água da vida. Nós já vimos vários textos em que a Bíblia refere que a salvação foi dada a todos. Deus não fez exceção de pessoas. A salvação foi dada a todos. Queria que lesse mais dois textos bíblicos. Agora, em Mateus 18, 11. Mateus 18, 11. Em Mateus 18, 11 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E agora, para terminar, estes textos, Salmos 98, 2. Salmos 98, 2. E diz o seguinte: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os homens, os olhos gentios. Vemos vários textos em que todos referem que Deus deseja a salvação do ser humano. Deus deseja a salvação de todos, sem exceção. Só que, quando nós lemos, pode haver um problema. O problema, se calhar, não é Jesus. Se calhar o problema, sabem qual é, irmãos? É difícil chegarmos a Jesus. Será que é difícil nós chegarmos a Jesus ou não? Vamos ler dois textos bíblicos. Queria que me acompanhassem agora em Hebreus 4, 15 a 16. Uma vez que a salvação é dada a todos, um dos motivos pelos quais nós não conseguimos chegar, se calhar nós não conseguimos chegar a Jesus, que há alguma dificuldade. E o texto bíblico nos esclarece. Hebreus 4, 15 a 16. Em Hebreus 4, 15 a 16 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então quer dizer que
Segundo os textos bíblicos que nós lemos, Deus quer a salvação de todos e que Deus está disposto a nos ajudar. Porque segundo esse texto, o apóstolo Paulo diz que nós devemos chegar-nos confiantemente ao trono da graça. Então, o motivo pelo qual a nossa vida não é santificada não tem a ver com o facto de Deus não querer a salvação, porque Deus quer a salvação de toda a gente, e não tem a ver do facto de Deus estar longe, porque Deus está perto. Então, qual é o motivo pelo qual, irmãos, nós não sentimos mudança nas nossas vidas? Queria que me acompanhassem só no último texto bíblico, em Salmos 119, 151. Salmos 119, 151. E em Salmos 119, 151 diz o seguinte: Tu estás perto, ó Senhor, e os teus mandamentos são a verdade. De acordo com estes textos bíblicos que nós lemos, irmãos, podíamos concluir que a salvação é fácil. Sabem porquê? Deus deu a salvação a todos e este texto bíblico diz: o Senhor está perto. Quer dizer que Deus está perto, Deus está desejoso que a gente seja salvo. Mas, no entanto, a Bíblia tem outros dois textos bíblicos que nos trazem uma ideia diferente. Queria que me acompanhassem agora em Mateus 7. Mateus 7, 13 a 14. Em Mateus 7, 13 a 14 diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Parece um contrassenso. Nós lemos 6 versículos em que a Bíblia diz que a salvação é dada a todos. Nós lemos 2 versículos em que Deus diz: eu estou perto para te ajudar, Sebastião. Mas agora lemos um versículo em que diz que a salvação não é para todos. Parece um contrassenso. Então a salvação é para todos ou não é para todos? Queria que lêssemos mais um versículo. Lucas 13, 23. Em Lucas 13, 23, diz o seguinte: E disse um dos discípulos a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porquê é que os discípulos fizeram essa pergunta tão estranha? São poucos que se salvam? Então, se a salvação é dada a todos, se Jesus morreu por todos nós na cruz, porquê é que os discípulos, depois de estarem pouco tempo com Jesus, disseram: são poucos que se salvam, Senhor? O que é que faltava para que realmente as pessoas compreendessem o que é necessário para ser salvos, para sermos salvos? E agora queria que me acompanhassem em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Em Mateus 7, 21 diz o seguinte: Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vamos voltar à pergunta do tema desta manhã. A salvação é fácil ou é difícil?
Nós lemos textos bíblicos que dizem que Deus está desejoso que todos nós sejamos salvos. E lemos textos bíblicos que dizem que a salvação só é para alguns. Como é que é? A salvação é fácil ou é difícil? Vamos ler o texto da noite. Todos os seres celestiais estão unidos num só propósito, procurando tornar a nossa salvação o mais fácil possível. Jesus a tornou o mais fácil possível para os seus filhos. A salvação é fácil. O problema não está em Jesus, nem está nos seres celestiais. Está no Sebastião. E é sobre isso que vamos estudar agora. O problema da salvação não está em Jesus, nem está no seu sacrifício. O problema da salvação está no Sebastião. E um dos textos mais difíceis para o Sebastião viver encontra-se em João 15, 4 a 5. Em João 15, 4 a 5 diz o seguinte: está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O nosso problema, irmãos, e a razão pela qual nós achamos que a salvação é tão difícil, é que eu tento ser salvo sem Jesus. E por isso é que é tão difícil. Sabem porquê? Porque quando eu ler a Bíblia e vir como é o caráter de Jesus e comparar para o meu, e eu tentar por mim mesmo alcançar aquele caráter, sabem o que eu vou dizer? Isto é impossível. É impossível. Eu não consigo. Porque eu estou a tentar é ir por mim mesmo. A salvação é difícil quando eu tento ir por mim mesmo. Eu até diria mais. É impossível. E os irmãos dizem, mas isso nunca acontece connosco. Não acontece? Quantos irmãos têm a certeza que vivem esse texto diariamente na sua vida? Quantos irmãos têm a certeza que eu vivo esse texto diariamente na minha vida? Estou sempre ligado a Deus. Nós não vivemos diariamente esse texto na nossa vida. E por essa razão, várias vezes olhamos para a nossa salvação e achamos, isto é muito difícil. Sabem porquê? Porque é o Sebastião que está a tentar salvar-se. E por isso é que é tão difícil a salvação aos nossos olhos. Ela não tem esse texto. Eu este texto só arranjei em português brasileiro. Não arranjei em português de Portugal. E assim é um bocado esquisito o que está escrito. Para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida. Não tem poder para resistir à tentação ou crescer na graça ou na santidade. Por essa razão é que nós não vimos mudança na nossa vida. O que é que o texto bíblico diz? Da mesma forma que o ramo depende do tronco para crescer, eu dependo de Cristo para crescer e frutificar. E depois continua. Permanecendo nele, você vai florescer. Se sua vida estiver ligada a ele, você não murchará nem deixará de produzir frutos. Será como uma árvore plantada junto a fontes de água. E depois continua. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É uma comunhão com Ele, todo dia, toda a hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar connosco não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Por essa razão, é que quando nós olhamos para a nossa vida, para o percurso que temos de fazer até nos salvarmos, nós dizemos, isto é muito difícil, irmãos. É aquilo que mais ouço aqui à frente. Isto é muito difícil. É difícil sem Deus, claro que é difícil.
Mas quando eu permaneço com Cristo, as coisas são totalmente diferentes. Lembra-se do texto que eu li agora, João 15? Eu perguntei aos irmãos quantos de nós é que vivemos realmente esse texto na nossa vida. O texto diz, estai em mim e eu em vós. Estai em mim e eu em vós. Não é uma caminhada sozinhos, é uma caminhada com Deus. Um dos textos que nós lemos no início é o fascinante poder de Satanás que leva os homens a olhar para si mesmos em vez de olhar para Jesus. Isto é verdade. Há duas coisas que o ser humano, quando tem, revela o seu caráter. É poder e dinheiro. Quando ele tem essas duas coisas, nós vemos do que é feito o homem. Se tem Deus ou não tem Deus. Quando tem poder e dinheiro. É fácil vermos isso. Ellen White diz, é o fascinante poder de Satanás que leva o homem a olhar para si mesmo em vez de olhar para Jesus. Nós somos uma vítima de uma frase muito conhecida lá fora, que é, faça você mesmo. Tu consegues. Tu tens força. Há poder dentro de ti. Sabem aqueles vídeos motivadores que nós depois apresentamos aqui na igreja? Tu consegues, tens força. Tu vais conseguir por ti mesmo. O maior erro que eu posso cometer é esse. Achar que de mim mesmo consigo fazer alguma coisa. O texto bíblico diz, permanecei em mim e eu em vós. Lá fora também ouvimos esta frase seguinte, vive a tua vida ao máximo. Goza ao máximo. Eu não estou a dizer que nós não devemos aproveitar a nossa vida, devemos, mas com Deus. Depois continua, nós, na realidade, irmãos, e isso é a maior luta que o ser humano trava. Falo por mim mesmo. Nós queremos ser o Deus da nossa vida. Nós queremos ser os donos da nossa vida. E foi sempre essa ideia que Satanás trouxe ao longo da história. Vamos a Gênesis. Gênesis 3:5. Em Gênesis 3:5, quando Satanás está a tentar Eva, há uma frase que ele tem que é muito interessante. Em Gênesis 3:5 diz o seguinte, vou permitir que todos cheguem, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que Satanás tentou iludir a Eva, qual foi a ideia? Tu também podes ser Deus. Tu também podes ter o controle da tua vida. Tu também podes decidir o que queres para a tua vida. Não precisas estar dependente dele. Tu podes fazer o que queres. Queria que vissem o texto, Isaías 14:14. Porque nós dizemos para nós mesmos, sabem o que nós dizemos, irmãos, muitas vezes? Eu sei o que é melhor para mim e eu sei o que quero fazer. E depois até dizemos o seguinte, por vezes, e eu sei como alcançar a salvação e um dia habitar eternamente com Deus. Isaías 14:14. Em Isaías 14:14 diz o seguinte, era Satanás que dizia isso, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo de Satanás e foi esse o desejo que Satanás colocou no coração de Eva e é esse desejo que Satanás quer colocar no nosso coração. Tu, Sebastião, tu realmente, se quiseres, olha para ti mesmo e tu vais conseguir a salvação. E os irmãos podem dizer, isso não é uma realidade na minha vida. É fácil de acontecer isso. Eu vou-vos dizer como acontece isso. Quando eu diariamente ponho de lado este livro e a oração, eu na realidade estou a dizer, eu sou o dono da minha vida. Porque eu não estou a ir a Deus buscar o auxílio. Quando eu diariamente tomo decisões por mim mesmo, eu estou a dizer, eu sou o dono da minha vida. E é isso que Satanás quer fazer. E quando eu digo que sou dono da minha vida, irmãos, eu não me posso salvar.
Porque a salvação vem por Jesus. Por essa razão é que esse tema me fez refletir tanto na minha vida pessoal. O que realmente, será que eu vivo a justificação pela fé na minha vida, irmãos? E a santificação? Eu não estou a perguntar aos irmãos se percebem isso, eu acredito que os irmãos percebam isso. A questão é que se estamos a viver isso na nossa vida, a justificação e a santificação realmente como ela é. E quando olhamos para Jesus e para aquilo que Ele fez por nós, quando olhamos para Jesus, para aquilo que Ele fez e para aquilo que Ele nos pede para sermos e tentamos ir na nossa força, nós desanimamos. E depois há outro texto bíblico que nós por vezes lemos e por vezes é mal interpretado, que se encontra em Lucas 9:23. Lucas 9:23. Em Lucas 9:23 diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui está o segredo da salvação. O segredo da salvação é eu negar-me diariamente. Negar a cruz, irmãos, não é eu deixar de fazer o que eu gosto. Isso não é negar a cruz. Negar a cruz é negar a mim mesmo. E sabem o que é negar a mim mesmo? É a minha vontade. O meu eu. A minha autossuficiência. Aquela ideia de faça você mesmo. Isso é que é negar a cruz. Porque isso é que é difícil, irmãos. Porque eu conheço pessoas lá fora que fumavam e deixaram de fumar e não precisaram de Deus. Conheço pessoas lá fora que bebiam, deixaram de beber e não precisaram de Deus. Porque não é isso que Deus quer. Deus, acima de tudo, quer que eu me negue a mim mesmo. Porque tudo o resto será uma consequência disso. Tudo o resto irá acontecer obrigatoriamente. Quando eu decido negar-me a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo é a tarefa mais difícil que o cristão tem durante a sua vida. E para a qual só com Jesus consegue fazê-lo, irmãos. E amém por isso, irmãos. Com Jesus é possível o meu eu ser reduzido, tal como cantaram as jovens aqui no início. Não viva mais eu, mas viva Cristo em mim. E é isso que nós temos de fazer na nossa vida, negar o nosso eu. Queria que me acompanhassem, só tenho mais 3 textos bíblicos. 1 Coríntios 15:31. 1 Coríntios 15:31. Em 1 Coríntios 15:31 diz o seguinte: é o apóstolo Paulo que dizia isso. E eu protesto que cada dia morro, glorificando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. A maior luta de Paulo era cada dia morrer para o seu eu. Era isso que ele queria. Porque ele sabia que isto era a essência de tudo. Cada dia morrer para o seu eu. Não permitir que o seu eu pudesse vir ao de cima. Porque quando o eu vem ao de cima, irmãos, a salvação é colocada de parte. Nenhum coração renovado pode se manter renovado sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina precisa ser recebida diariamente, senão nenhum homem permanecerá convertido. E é isso que nós nos esquecemos. A graça divina, irmãos, tem que ser recebida, alimentada diariamente, para que eu possa permanecer convertido. Não é convencido. Convencido estamos todos. Para eu permanecer convertido, lembra-se o texto que nós lemos de João 15? Permanecei em mim e eu em vós. Este é o segredo
para a salvação, irmãos. Este é o segredo realmente para a salvação. Atos 4:12. Atos 4:12. Este será o penúltimo texto bíblico que vamos ler esta manhã. Em Atos 4:12, é um texto muito conhecido. Diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E qual é esse nome? Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual podemos ser salvos, irmãos. Esse texto tem que ficar gravado no meu coração. Não há outra forma de eu ser salvo que não seja através de Jesus Cristo, irmãos. A salvação é fácil ou é difícil? A salvação é fácil se eu permanecer em Jesus Cristo. É o que o texto bíblico nos diz. Todo o céu está desejoso que nós nos salvemos. Mas é preciso que eu permaneça em Jesus Cristo. Ellen White tem um texto que eu gosto imenso que diz o seguinte: é impossível alguém ficar demasiadamente cheio de Jesus. Fascinante. É impossível alguém ficar demasiadamente cheio de Jesus. Eu posso ficar cheio de ver uma novela, posso ficar cheio de ver futebol, posso ficar cheio de jogar futebol, de jogar computador. Mas de Jesus, jamais vou ficar cheio. Sabem porquê? Está sempre a preencher, sempre a preencher, sempre a preencher. E é isso que nós não temos coberto na nossa vida, irmãos. É isso que nós nos cobrimos. E por essa razão é que nós vamos a Deus e achamos, falta alguma coisa. Porque nós não vamos a Ele com o coração sincero. E para terminarmos, o João 15, 4 a 5. João 15, 4 a 5, diz o seguinte: só permitir que todos cheguem. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos ajude, irmãos. É que este texto bíblico seja uma realidade na nossa vida diária. Permanecer em Deus. Porque só assim é que vamos nos salvar, irmãos. Porque se esse texto bíblico não for uma realidade, eu vou-me tentar salvar por mim mesmo. E é muito fácil aqui neste erro, irmãos. Faça a primeira pergunta que eu vos fiz. É fácil ou difícil salvar-se? Depende se estou a fazê-lo por mim mesmo ou por Jesus. Por mim mesmo, jamais serei bem sucedido. E cada dia que passa ficarei com a ideia que é praticamente impossível. Permanecer em Jesus é a salvação, irmãos. Que realmente possam ficar com essa mensagem no vosso coração. Em Jesus, a salvação é garantida. E em Jesus a salvação é fácil. Permanecendo em Jesus Cristo, as coisas são totalmente diferentes. Que Deus nos ajude. E o último texto, o último slide que eu tinha era que a nossa oração diária possa ser: ajuda-me a renunciar ao meu eu. Amém, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 287, Minha Entrega. Sim.
Pai querido, estar mais altos céus, suplico, Senhor, que nos ajudes a diariamente a permanecermos em Ti e a renunciarmos ao nosso eu, Senhor. Dá-nos a força para o fazermos, porque sabemos que quando o fizermos, ó Pai, a nossa vida será totalmente diferente. Ajuda-nos e dá-nos a coragem para tomar as decisões que forem necessárias na nossa vida. É tudo quanto peço e agradeço, nos méritos de Cristo. Amém.